Olá, segundo, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar aula de ciências, viu? A Pro acredita que você já tenha feito atividade de português, de matemática, né? Se caso ficou com dúvida ainda na continha, chama a Pro aí no PV, pede a mamãe para chamar a Pro, até faz uma videochamada pra gente realizar a continha, se tiver com muita dificuldade, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nutrição das plantas, né? Como é que as plantas, elas são nutridas, né? Será que nós, seres humanos, é preciso colocar alimento para a planta? É necessário mesmo? Não, né? Obviamente que não. Então, a gente vai aprender como é o processo. Sabemos que todos os seres vivos, elas precisam de nutrientes. E as plantas, obviamente, precisam de nutrientes, né? Mas como é que são feitos esses nutrientes, né? Então, quando a planta recebe nutrientes, elas têm a função energética, ou seja, é como se estivesse recebendo energia. Observe quando você está com fome e observe quando você se alimenta, né? Às vezes, quando a gente se alimentamos demais, enche muita barriga, a gente fica mole, né? Quer até dormir. Mas temos força para fazer outras coisas, né? Mas quando está com fome, não. Então, as plantas, quando ela recebe, né, luz, água, né, do sol, a luz do sol e a água, ela normalmente tem energia, né? Recebe isso aí. Só que no caso das plantas, elas produzem os seus próprios nutrientes, como a Pro falou. Não precisa ninguém dar o alimento, que é a partir da água, da luz e do gás carbônico, né? É presente na atmosfera. Então, esse processo da água, da luz e do gás carbônico é chamado de fotossíntese, viu? E geralmente a fotossíntese ocorre principalmente nas folhas da planta. Presta atenção, ó. Principalmente nas folhas. Ou em outras partes nas quais a clorofila, que dá um pigmento verde da planta. Por que é feita mais na planta? Na folha? Por causa da cor verde. E essa cor verde é por causa da clorofila, o pigmento que dá essa cor verde. Tá vendo? Normalmente, nas folhas, há a presença da luz e da clorofila, né? Ocorre uma reação química que está entre a água e o gás carbônico. Que os dois juntando formam o que da planta? A glicose. O que é a glicose? O açúcar essencial para a nutrição das plantas. Mas não é esse açúcar que a gente costuma comprar em casa, né? É o açúcar normal da planta, certo? Além de formar a glicose, a fotossíntese, ela também libera um gás chamado oxigênio. A fotossíntese também faz isso, tá vendo? Para a atmosfera. A água, para o processo da fotossíntese, é absorvida no solo. Ou seja, quando chove, que molha a planta, né? A água, a terra, que é o solo, fica, ó, absorve aquela água, certo? Com outros minerais. Absorve tanta água com outros minerais. Então, é daí que vem a nutrição da planta. Formando essa água, esses minerais, formando assim a seiva bruta. Tá vendo? A seiva bruta, ela é transportada, a terra, o solo, né? A água molhou, ela aderiu, ou ensopou a terra, né? Ela aderiu a água, junto com os outros minerais, né? E o que é que faz agora? Depois de ela aderir essa água, ela aí, ó, transporta, é a seiva bruta, né? Transporta da raiz até as folhas. É a seiva bruta que faz isso. Nas folhas, a glicose é produzida, se mistura a água. Então, a folha, junto com a glicose, se mistura, né? Só que a água e a folha que se mistura com a água, produz a seiva elaborada. Tá vendo? A seiva bruta é a que adere a água para o solo, junto com os minerais. E depois ela joga para da raiz para a parte da planta toda. Já a seiva elaborada, ela transporta, né? Ela é transportada por todo o vegetal para a produção de outros nutrientes. Tá vendo? Então é dessa forma que a planta ela é nutrida. Através da água, da luz do sol, né? Da luz, claro.
e dos minerais. É dessa forma que elas são nutridas, né? Aí a Pro deixou aqui uma atividade para vocês fazer, ó, falando sobre isso aí. Por exemplo, no primeiro, o que os nutrientes fornecem aos seres vivos? Aí a Pro falou na aula, né? O que é que fornece para nós, seres vivos? Energia, né? Lembra? O segundo tem aí, ó, como as plantas conseguem seus nutrientes? Se não lembrar, pode voltar pro assunto, mas eu tenho certeza que vocês lembram. Como é que elas conseguem os nutrientes? Através do quê? Terceiro, em que parte da planta é realizada a fotossíntese? A Pro falou na aula. Em que parte é? Quarto, complete. Na fotossíntese, as plantas absorvem, ou seja, ela absorve que gás? Aí a Pro quer que você escreva aí o gás. E libera qual outro gás? Né? Aí vocês vão estar completando. A letra B. A mistura de água, nutrientes, minerais que circula nos vegetais chama-se de quê? Então, aquela que a mistura a água, né, com nutrientes que absorve, é a seiva elaborada ou a seiva bruta? Aí coloque aí. E na letra C, tem aí a é distribuída das folhas para toda a planta. Essa é qual? A seiva elaborada ou a seiva bruta? Depois tem o quinto. Escreva os elementos necessários às plantas para que realize a fotossíntese. Foram 3. Aí, se você esqueceu, dê uma observada na aula de novo. Se tiver dúvida, pode perguntar para aí, peça a mamãe, o celular da mamãe ou o seu mesmo, não sei. E peça para falar com a Pro que não tá lembrando daquela pergunta. Aí a Pro vai estar ajudando vocês. Tá bom? Ó, beijos e boa aula.